toda a perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Salmo 119, versículo 96. A escritura será Hebreus capítulo 6, o versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Estamos dependendo de Ti. Sabemos que Tu és o grande Pai e está de olho nos Seus filhos. O Senhor nos pôs na terra, mas está assentado em um trono de vitória, olhando agora para seus filhos, que de filhos se tornou esposa. É o corpo do Senhor nesta terra. É onde o Senhor vê, anda, fala, age. É no corpo místico, é em homens e mulheres, moços e moças, crianças, que são semente predestinada da luz do entardecer. Pedimos, Pai, sustentar nossa alma e dar-nos graça para podermos refletir tudo aquilo que pertence a nós neste tempo final. Tira as trevas, Senhor. Há muita coisa ruim na gente que a gente não gosta. Não é coisa ruim nos outros, Pai. Coisa ruim na gente. A gente odeia essas coisas ruins na gente. Por isso estamos pedindo que o Senhor entre na gente e tira essas coisas ruins e vai nos aperfeiçoando, porque este é o seu ministério. Fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Deus está trabalhando
através deste quíntuplo de Efésios 4:11, e ele tem um objetivo, e este é aperfeiçoar os santos. Se não tem um desses ministérios, então não há perfeição. Já temos estudado isto, que não houve perfeição durante as eras por falta de um ministério. Tivemos o ministério de apóstolo, tivemos pastores, evangelistas, mestres, mas não tivemos profeta. Se tivéssemos profeta durante as eras, então os profetas não deixariam a igreja passar pela era das trevas. Porque quando um profeta chega é luz. O que fez a igreja passar pelas eras das trevas foi a falta de profeta. Então não tinha Lutero, mas não era profeta. Ele não era profeta, que ele disse que foi bom o que Hitler fez, matar os judeus, porque os judeus eram anticristo. Aí o profeta desta era veio e disse que Lutero falou isso porque ele não era profeta. Porque se ele fosse profeta, ele não falaria isso. Certo? Ele não falaria isso. Mas de toda forma, naquele período, cumpriu a palavra de Deus. Era cumprimento da palavra sem profeta. Tivemos os mensageiros depois de Paulo, e o último apóstolo que morreu foi João, já farto de dias, e dali para cá não tivemos mais profetas. A igreja ficou sem o ministério completo. Então faltou um ministério para coroar a igreja, completar, aperfeiçoar os santos, porque Deus usa 5. E é por isso que eles dependem de nós. Porque tivemos profeta na primeira era, depois não tivemos profeta mais, e tivemos um profeta agora na 7ª e última era. William Marion Branham foi o profeta para esta era. Quer creia ou não, já veio e vocês não o conheceram. Mas graças a Deus que nós conhecemos. Agora o ministério chegou à perfeição. É o que eu quero falar hoje com vocês, é sobre isto. O ministério chegou à perfeição. Se a gente percebe isto pelo quíntuplo de Efésios, que os outros não foram perfeitos e precisam de nós para ser perfeito, é porque eles não tinham o que nós temos. A primeira era teve profeta, mas não teve a revelação que nós temos aqui. Então a primeira era depende de nós, não por causa de profeta, mas por causa da revelação dos 7 trovões. Então ela depende de nós. Nós aqui devemos ser agradecidos a Deus. O que nós temos é superior. Eu tenho luz para isso. É superior o que a igreja primitiva teve. O que nós temos. Não reconhecer o que nós temos e pensar que seria muito bom se nós tivéssemos vivido há 2000 anos atrás na igreja primitiva, é ser uma pessoa sem revelação, sem luz do momento. Porque a luz que nós temos hoje, nem Paulo tinha, que era profeta da primeira era da igreja. Porque se Paulo tivesse, ele revelaria os selos. Ele não tinha.
A coisa estava cumprindo nos seus dias e ele não tinha o que nós temos hoje. O primeiro selo esteve lá na primeira era e eles não sabiam o que era. Os 7 selos esteve aqui na nossa era e nós sabemos o que era. O 7º selo viveu na nossa era e muitos não sabem o que é. O 7º selo. Porque é acontecimento presente. Tudo que é história, tudo que cumpriu e virou história, você fica sabendo depois que virou história. Isso foi as eras da igreja. Os 7 selos. 6 selos foram história. Estava tudo cumprido. Já nos dias que o irmão Brana pregou os 7 selos. A revelação dos 7 selos, 6 selos haviam cumprido. Já haviam aberto. O Cordeiro tinha aberto todos esses selos. Desde a primeira era até a última. Mas quando chegou o 7º anjo, o Cordeiro converteu em leão para revelar aquilo que já havia cumprido durante todas as eras. E o problema está não ter revelação do selo do momento. Porque nós estudamos até o 4º selo, e o 4º selo cumpre na 7ª era da igreja. E se nós encravamos o nosso carro de fé no 4º selo, nós não sabemos sobre o 5º selo, que as almas que estão debaixo do altar foram exatamente os judeus que morreram durante o período de Hitler, de Stalin, de Mussolini e Eichmann. São as almas que foram para debaixo do altar. Estavam tão próximo e a gente pensava que isso era de tão longe, ela estava ali tão próxima, tinha morrido há poucos anos, estava debaixo do altar há pouco tempo. E nós não sabíamos. E ali estava o 5º selo. E eles clamando: até quando não julgas ou vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E Deus disse: vocês repousam aí mais um pouco. E esse é o período que eles estão repousando, desde 42, 45 até agora. Eles estão repousando até que a igreja, noiva de Cristo, sai da terra como esposa. Ela sai da terra, vai embora. Então as 2 testemunhas manifestarão a Israel para chamar os 144.000, que são o restante de seus irmãos, são os irmãos judeus, até que o restante dos seus irmãos, os judeus, morram assim como vocês. Então haverá ainda um período que a besta levantará para matar os judeus outra vez. O judeu sempre foi um povo odiado pelas nações. Foi odiado por Roma. Foi odiado por aqueles que eram aliados a Roma. E novamente ainda falta 144.000 para a besta matar. 144.000 judeus. Completando o que Deus tinha para os judeus. O que ele tem que fazer com os judeus, ele completa com 144.000. Já é a relíquia que o irmão Brana disse, que é a relíquia dos judeus que falta entrar. E essa relíquia está tipificada em Benjamim, que é irmão de José. Está na última hora já. Agora, nós somos outra relíquia que diz o profeta, que assim como há uma relíquia entre os judeus, há uma relíquia entre os gentios. E esta é a noiva. Irmão Brana chamou de noiva, chamou de esposa, e nós temos que entender esse linguajar. Esta noiva, esposa de Cristo, que ela já é casada por causa do ministério que estamos tendo nesse tempo final, por William Marion Brana. Esse ministério, que é o ministério do Filho do Homem, casou nós com a palavra. Por isso nós somos esposa da palavra. A palavra é Cristo e nós pertencemos a Ele. Amém? Então estamos passando por um aperfeiçoamento
temos que notar isso, o ministério chegando ao seu aperfeiçoamento. É o ministério. Se para ter a perfeição ministerial, de Efésios 4:11 em diante, precisa-se de profeta, agora eu quero tratar com vocês de outra perfeição. A perfeição do ministério dentro de 3 etapas. A terceira etapa é o que aperfeiçoa o ministério do profeta. A terceira etapa aperfeiçoou o ministério de Noé. A terceira etapa aperfeiçoou o ministério de Jesus. A terceira etapa aperfeiçoou o ministério de William Marion Branham. Amém? É bom ouvir em silêncio as coisas assim, não é? Mas é o ministério chegando à sua perfeição. Isso quer dizer, não falta e não passa. Não tem lugar para cortar. Também não falta nada para colocar. Perfeição é isso. Você não tem que pôr mais nada. Não tem que revelar mais nada. Não falta nada, porque chegou a perfeição. Um homem perfeito, uma mulher perfeita, uma criança perfeita, é aquela que nasce com todos os sentidos perfeitos. Um ser humano é uma pessoa perfeita. Depois de grande, vai mostrar se tem perfeição em seu QI, que é o quociente de inteligência. Vai mostrar se tem perfeição no QI. Tem gente que o seu quociente de inteligência é atrasado, é retardado. Então falta perfeição na consciência, no quociente de inteligência. Seu QI, falta perfeição. Agora, Deus tem uma esposa com o QI perfeito. O quociente de inteligência espiritual dessa esposa é tal qual o esposo. Ela não é diferente dele. Por isso, se as mulheres pudessem entender e carregar isso no natural, de um quociente de inteligência, de submissão, e o homem carregar o quociente de inteligência, de amar, os lares viveriam melhor, as famílias viveriam melhor, a igreja viveria melhor. Mas muitas igrejas são retardadas, e elas não conseguem acompanhar a palavra. Outros são excepcionais, e você sabe o que é um excepcional, tanto retardado como aquele evoluído. Tem um que é retraído, ele não consegue acompanhar as coisas. Tem um que é evoluído, ele supera o natural do quociente de inteligência. Ele supera, porque ele chegou a esse ponto. Ele é um excepcional. Ele sabe fazer conta, já vi isto. Ele sabe o que dia da semana foi o dia tal do mês tal de 1700. E eu não sei nada disso. Ele sabe. Pergunta para ele na hora, ele sabe aquilo. Então, ele é um excepcional, evoluído. A igreja não é excepcional, nem retraído, nem evoluído. A igreja é normal. Ela tem o quociente de inteligência espiritual de Cristo nela perfeito. Não há imperfeição no quociente de inteligência da igreja, que é a esposa de Cristo. Ela não vai além, mas não fica aquém. Ela não supera Cristo, mas ela não fica aquém dele, porque ela é ele. Aleluia, eu gosto disso. É por isso que nós tivemos um profeta para mostrar para nós o que é Deus. Ele tinha condição, e não era o quociente de inteligência normal, apenas de um ser humano. Era o espiritual. Era Deus nele. Deus nele. Quando Deus está num homem profeta, o normal de um profeta parece excepcional para o mundo
evoluído e retraído. Ele parece excepcional. Diz irmão Branham que João parecia um louco para aquele mundo de então. Jesus da mesma forma. Um veio não comendo, o outro veio comendo e bebendo. E eles não entenderam a manifestação de Deus daquela forma. E era Deus mostrando-se, revelando ao povo naquele dia. Porventura, poderemos nós ver Deus hoje? Olha para sua irmã. Olha para o seu irmão. Será que dá conta? Você dá conta de ver Deus hoje? Um quociente de inteligência espiritual normal, que para o mundo somos anormais. E muitos crentes com o quociente de inteligência espiritual retraído nos criticaram quando pregamos que a era tinha terminado. Nos criticaram quando pregamos que o Cordeiro tinha saído do trono para revelar os selos. Nos criticaram quando nós pregamos que a intercessão tinha terminado, porque o William Branham pregou. Eles nos criticaram. Hoje eles estão começando a chegar com o seu quociente perto de nós. E eu penso, teriam eles condições de dizer para as suas congregações o que falamos do Osmar? Dissemos que ele estava errado, e nós que estamos no mesmo caminho agora. E eu pergunto a estes irmãos que nos deixaram, porque lá naqueles dias eles não tiveram luz, e disseram: estamos saindo por isso. Ele diz que o tempo acabou, que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, que a intercessão terminou. E eu ainda disse que estava na igreja, está na noiva. Mas eles disseram: não vamos segui-lo, vamos deixá-lo. Nos deixaram. E eu pergunto hoje, que tamanho de cara eles estão? Vocês que não sabem, eu ouvi uma de suas fitas. Eu fico perguntando, como que eles estão hoje? Hoje eles estão dizendo: a era terminou. E aí? Eles estão dizendo, eu ouvi, eles estão dizendo: o tempo acabou, a intercessão terminou. E agora? Se tivesse cauda, sabia onde colocar. Tinha, né? Vocês têm que saber que isso é revelação do sétimo anjo. Vocês têm que saber que isto é aperfeiçoamento de ministério. E todo pastor que não tem o aperfeiçoamento no seu ministério, com a terceira etapa que o irmão Branham teve, não tem ministério para preparar povo para o arrebatamento. Deixe-os criticar. Eu disse para Deus: a única coisa que eu peço, Senhor, envergonha-os quando eles fizerem isso. Envergonha-os. Eu estou vendo hoje. Mas são duros de cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, que não abaixam para dizer: ele estava certo. Não tem coragem, porque o sistema no qual estão arraigados não permite. Se esconde atrás de um sistema, mas Deus nunca revelou ou abriu sua palavra dentro de um sistema. Deus tirou William Branham da Batista para poder dar a palavra para ele. E Deus tem feito o mesmo comigo e com você. Deus teve que nos tirar do sistema para poder mostrar para nós o que ele era. Enquanto estávamos agarrados ao sistema, ele não abriu tudo, mas quando desprendemos do sistema, meu irmão, minha irmã, quanta coisa! Eles não percebem que o sistema mata, que o sistema cega. Mas o aperfeiçoamento está chegando para cada ministério. Ao ouvir essa terceira etapa de William Branham, se eu ouço, não tenho condição de pregar, eu estou dizendo, não tenho ministério aperfeiçoado, e se alguém quiser ir no arrebatamento, me larga e vai para onde tem. Será que
temos suficiente senso para isso. Temos que ir conscientes de inteligência espiritual, de que o povo vale mais do que pastor. Será que temos isso? Falta muitas vezes é isto em nós. Consciência. E chegar a dizer: irmão, eu não tenho mensagem para te preparar para o rapto. Eu tenho mensagem para te dar que o William Branham batizou em nome de Jesus. William Branham é profeta, mas não tenho mensagem para te dar para você ir no arrebatamento. Eu não tenho mensagem para isso. Seria possível as pessoas entenderem a mensagem? Será que seria possível? Elas tomariam conhecimento da mensagem? Aleluia. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O aperfeiçoamento está na última era da igreja. Deus mandou um profeta, aperfeiçoou o ministério. Você me dá o horário final de CD. Amém. Eu quero ter tempo aqui para mim falar alguma coisinha. Eu vou repetir alguma coisa para vocês, mas eu creio que isso daqui é muito importante para nós. Sétimo selo 157, presta atenção. Ó, que dia no qual estamos vivendo. Que grande coisa. Agora podem ver o mistério, o segredo. Quando isto se foi, algo veio e disse: não temas. Agora, eu não ouvi nenhuma voz, porém era algo como que por dentro: tenho que dizer-lhes a verdade, assim como sucedeu. Algo veio e disse: não temas, porque isto é a terceira etapa. Você se recorda da terceira etapa? Me disse: tens tido tantos imitadores por causa disto, que tens tratado de explicar, porém nunca trates de explicar isto. Quantos se recordam dessa visão? Isso já faz como que 7 anos, em 1963, fazia 7 anos que ele tinha tido esta visão da terceira etapa. E Deus já havia avisado ele: não diga a ninguém, porque não haverá imitadores. Me disse: não trates de explicar isto, esta é a terceira etapa, porém te encontrarei ali dentro. Correto? Eu quero apenas passar por algumas partes. 164, sétimo selo. O podem ver? A verdade da visão de Deus. Os 7 anjos trazendo-me do ocidente, vinha do ocidente para o oriente, para esta mensagem nesta noite. Agora, a voz daquele trovão e a missão que foi trazida, tudo tem sido revelado e provado que era de Deus. Pense bem, eu não conhecia estes selos, têm sido revelados nesta semana. Pensou alguém nos 7 anjos? E está sendo a mensagem que haveria de sair. E esta sendo a mensagem que haveria de sair. E os anjos trazendo-me para isto. Para isso. Recordem, o 7º anjo foi o mais notável para mim. O irmão Branham está contando coisa aqui que já havia acontecido. Está contando agora o que aconteceu 28 de fevereiro de 1963. Está contando a visão que ele tinha tido antes, 7 anos antes, em 1956. Agora, em 1963, ele pregou os selos, e ele está contando, isso daqui que eu estou lendo agora, é ele contando de algo que aconteceu em 28 de fevereiro de 1963, lá sobre o Monte Pôr do Sol. 7 anjos. Pensou alguém nos 7 anjos? E esta sendo a mensagem que haveria de sair, e os anjos trazendo-me para isso,
Recordem, o sétimo anjo foi o mais notável para mim, me parecia mais importante que qualquer dos demais. Tinha a ver com ele, era o mais importante. Tinha o sétimo selo, era o mais importante. Eu vi que estavam de pé assim, em forma de pirâmide, e estava de pé, aqui assim, ele mostrou que é 3 de cada lado, e um em cima. E ele estava lá perto daquele que estava em cima, porque ele é o último anjo da pirâmide. Vocês estão notando? Ele está ali em cima, você vê o anjo que ele mostrou, que era o espiritual, e ele mostrou ele ao lado daquele anjo que tinha o sétimo selo. Agora, se recorda da visão quando vi um grupo de passarinhos com suas plumas todas abatidas, e eles voaram para o oriente. Logo havia outro grupo de pássaros maiores e mais bonitos, que pareciam pombinhas, com suas asas tão lindas, e elas também voaram para o oriente. Estava pensando nessa visão. Ali está a primeira etapa, a segunda etapa, e logo o seguinte foram anjos. Os passarinhos menores, passarinhos maiores, e logo foram os anjos, na pirâmide, 7 anjos. Eu estava de pé ali, e deixou de soar a explosão, e eu estava olhando assim para o ocidente, e eles chegaram e me arrebataram ao ar. E então eu estava fora de mim. O anjo que me parecia ser tão extraordinário estava à minha direita, ou me perdoe, à minha esquerda, onde eu entrei na constelação. Porém, contando da esquerda para a direita, ele haveria sido o sétimo anjo. Agora recorde os 7 mensageiros. Ele está claro isso para nós. Agora recorde os 7 mensageiros. Se recorde da pirâmide formada de pedra branca, segundo o sonho do irmão John Jackson, o qual lhes interpretei. Notem, na noite em que fui daqui, houve 6 sonhos, e todos me dirigiu a mesma coisa. Logo sucedeu a visão que me mandou ao ocidente. Amém, amém. Eu creio que eu tenho o suficiente até aqui para eu poder te dar mais alguma coisinha que eu desejo te dar. Vou repetir uma aqui, 168, é coisa que vocês conhecem, só para vocês lembrar, porque isso daqui é importante. Logo em seguida, eu tomei uma espécie de alavanca e tirei a copa da pirâmide, e por dentro havia pedras brancas onde não havia nada escrito. Então foi quando me fui ao ocidente. Eu disse a todos: não venham ao ocidente, fique aqui e observe isto até que eu volte. Fui ao ocidente e sucedeu esta grande explosão. Voltei ao oriente com o Espírito Santo, interpretando isto da palavra que estava sem escrever. Agora, se isso não é o Deus Todo-Poderoso, diga-me você, o que será? Interpretando não só o que estava escrito, o que estava escrito é os 7 selos, mas interpretando o que estava sem escrever, que são 7 trovões. O Espírito Santo interpretou. Agora muitos tomam isso e dizem: bom, o irmão Brana sabia, mas nós não. Por certo que nós não sabemos, nós somos incrédulos. Se nós formos crentes, nós sabemos. Deus não tem esposa incrédula. Quem tem esposa incrédula é o diabo. Deus tem uma esposa igual a ele. Ele fala e está falado. Agora, mais alguma coisinha aqui? Almas que estão em prisão, almas encarceradas hoje. Vou repetir o que eu li cedo, para me completar com o que eu quero agora. Sim, eles seguirão tal como sempre. É assim, ó. A terceira etapa é para pregar aos perdidos eternamente, aos quais têm rejeitado a mensagem de salvação. É sim. A terceira etapa é para isso. É para pregar aos perdidos eternamente, os quais têm rejeitado a mensagem de salvação.
Gente, não lute com ninguém. O eleito, você fala e diz: é isso que eu estava esperando. Todo mundo acha quente demais, até a pedra acha o sol quente. A terra que não tem semente acha o sol quente, mas a terra que tem uma semente, a semente diz: não, terra, era isso daí que eu estava esperando, era essa mensagem que eu estava esperando. O eleito diz: era essa terceira etapa que eu estava esperando, eu já estava morto. Como que isso me revigorou, me vivificou, me tirou das trevas e me trouxe à luz? Que trevas que eu estava, ainda dentro da própria mensagem. Primeira e segunda etapa, se você não ver a terceira, você está em trevas e não sabe. Agora, essa mensagem é para pregar aos perdidos que rejeitaram a salvação. Que salvação? Do Calvário? A do Calvário foi rejeitada pelos judeus, foi rejeitada pelos romanos, foi rejeitada pelo povo durante as eras. A salvação de Deus, nesse dia, enquanto o povo está aí: ó, Jesus é meu Salvador, o próprio Jesus diz: como? Se eu vim num profeta, você não me aceita? Ah, mas ele é o William Branham. Então eu estava nele. Eu, Jesus, o Salvador, estava nele pregando o que ele pregou. E para provar que vocês têm o mesmo espírito dos dias que eu fui crucificado, vocês crucificaram minha palavra revelada quando eu abri os selos, quando eu desci como um anjo forte. Vocês mantiveram incrédulo. Isso prova que vocês são os mesmos, é o mesmo espírito, só mudou a carcaça. Mas são os mesmos espíritos algozes que foram contra mim há 2000 anos atrás. Vocês estão aqui provando que vocês são filhos deles. É isso. Salvação é o que Deus faz no dia. Alguém podia dizer no dia de Lutero: eu já creio em Jesus e estou salvo. Se não cresce em Lutero, não estava. Não estava. Deus estava naquela mensagem de Lutero, que foi o broto. Não tinha Jesus fora do broto. Não tinha. Que só tinha Jesus, o broto, com Lutero, e o resto fora era Roma. E Jesus estava no broto, no caniço. Depois, nos dias de Wesley, disseram: não, nós já cremos em Jesus, não precisamos de Wesley. Diz: não, agora eu estou na borla, Jesus estava ali. Aí vieram os pentecostais e eles creram na mensagem do dia, tiveram a mensagem do dia, falaram em línguas, curaram enfermos, expulsaram demônios. Um grande trabalho eles fizeram. Mas o que aconteceu? Deus veio em carne e eles não viram. Deus em carne nos dias de Noé. Os dias de Noé, irmãos, é aqueles dias lá perto de 1950. Os dias de Noé é lá por perto de 1950. Olha para você ver que tempo que nós estamos vivendo, que hora estamos vivendo. E eles podem dizer: mas nós falamos em línguas, curamos enfermos, expulsamos demônio, nós temos Jesus. Jesus diz: ó, vocês estão enganados, porque agora eu já estou no Brana. Mas não pode, o senhor tem que estar na nossa assembleia. Diz: eu estive lá, mas vocês me empurraram para fora quando eu trouxe o batismo em nome de Jesus Cristo através do Brana. Quando eu manifestei sinais proféticos, que vocês eram os primeiros que deveriam aceitar. Como judeus, deveriam ter recebido a Cristo, porque é os que mais sabiam sobre o sinal messiânico. Jesus chegou, eles não receberam Jesus. Os que mais sabiam sobre o sinal de profeta eram os pentecostais. E quando o irmão Branham chegou, eles rejeitaram o sinal profético. Eles aceitaram o irmão Branham no sinal evangelístico, mas no sinal profético, quando começou a aperfeiçoar o ministério, eles rejeitaram o profeta. Aleluia. E aí vem a perfeição da terceira etapa. É aqui que eu gosto. Sim,
Eles seguirão tal como sempre. Você não pensa que eles vão parar de pregar, meus irmãos, que eles vão ficar envergonhados e de pendurar chuteira, dizer, não vamos pregar mais, porque nós não temos mensagem que prepara o povo, não vamos pregar. Não, eles vão continuar, como os denominacionais continuaram, quando já devia ter dependurado a chuteira em 1950. E eles continuaram pregando até hoje, e estão aí garbando de grandes poderes, de grandes coisas, e tem programa por todo lado, é televisão, e é rádio, é internet, é tudo. A igreja é rica, tal qual a mãe, tal mãe, tal filho. Ela aprendeu extorquir, ela aprendeu. Ela não tem sido alimentada só pelos dízimos e as ofertas alçadas, que é bíblica. A igreja não tem sido sustentada por isso. Seus programas gigantescos levam os pastores a extorquir o povo e arrancar o último que o povo tem. Agora a mensagem está sendo pregada para almas encarceradas. Terceira etapa, almas encarceradas está aí. 217 almas encarceradas hoje. Sim, eles seguirão tal como sempre. Porém, recordem, por todo este tempo Noé estava na arca. Por todo este tempo a noiva está dentro de Cristo. E Cristo são os selos. Cristo é os selos revelados. E a noiva está escondida lá dentro. Igualmente, a noiva está selada dentro com Cristo. O último membro já haverá sido redimido. O sexto selo se haverá produzido, e o sétimo selo o traz de novo à terra. O sétimo selo o traz de novo à terra. Foi o sétimo selo que trouxe Jesus de novo à terra, no William Branham. O sétimo selo o traz de novo à terra. O cordeiro veio e tomou o livro da destra do que estava sobre o trono, e logo se assentou e reclamou o que era seu, o que havia redimido. Correto? Sempre tem sido essa terceira etapa. 218 almas encarceradas hoje. O número 3 é o número de perfeição. O ministério chegou à sua perfeição. Aleluia. Isso é tão simples e é tão bom. Você quer ver quando foi que o ministério chegou à sua perfeição? O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo novamente no natural, entre seres humanos, assim como foi predito, assim como foi nos dias de Ló. Deixa eu repetir, isso é rico. O ministério chegou à sua perfeição. O ministério não vai chegar à sua perfeição. É nós, os pastores, que temos que chegar com o nosso ministério à perfeição, porque o ministério do profeta chegou à sua perfeição. A terceira etapa chegou à sua perfeição, trouxe perfeição ao ministério do profeta. Quem diz que o William Branham não teve a terceira etapa e que vai ter, estão dizendo que ele não teve perfeição em seu ministério. Falsos cristos dentro da mensagem. Mas eu vou voltar aqui porque isso aqui é demais. O ministério chegou, não vai chegar. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo novamente no natural entre seres humanos. Ele não fala, sou eu, não precisa falar, é eu e você que tem que ver isso. O ministério chegou à perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo novamente. Por que novamente? Porque ele já tinha vindo uma vez, Deus em carne chamado Jesus, e agora o ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu Jesus Cristo novamente no natural. Quer que repete ainda? No natural. No natural é físico, é carne. E o ministério chegou à perfeição quando ele se encarnou. É ver, esse ministério está perfeito agora. Deus em carne
como foi nos dias de Ló. Pense nisso. As pessoas continuarão pregando e pensando que estão sendo salvas. As pessoas continuarão pregando e pensando que estão sendo salvas. Crerão que estão fazendo bem às suas organizações e que elas estão crescendo, certo? Porém não haverá nem a menor esperança. E agora, se essa visão foi isso, e tem sido tão duro contra as mulheres, então temos chegado a essa hora. A porta está fechada, é o fim, o livro já está na sua mão. Ele saiu do trono, tomou o livro. Quando o livro já está na sua mão, não tem esperança mais. Ele levantou do trono com o livro na mão e não tem esperança mais. Agora é só para quem crê na mensagem que aquele livro está na mão de alguém que converteu de cordeiro, que durante 2 milênios, Jesus não apanhou só no Calvário, não. Jesus veio apanhando nas eras. Ele não sofreu só no Calvário, não. Ele sofreu nas eras. Jesus foi comido por leões, teve o seu peito cortado. Durante as eras, era Jesus, cordeiro. Mundo, agora você vai ver. Ele converteu. Não só eu tenho que converter, Cristo converteu. Ele disse, mas o que ele era? Ele era cordeiro. O que ele converteu agora? Um gatinho. Aleluia! 105 do intervalo. É ali que o William Branham diz, ele converteu. Ele tomou o livro e converteu de cordeiro a leão. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus não é um gatinho. Jesus não é um cordeiro agora. Você procura ele como cordeiro, ele já converteu. Ele já é leão. Vai aonde ele está agora. Veja essa revelação. Gente, para ver a revelação do leão, você tem que ser leão. Ou se você for cordeiro agora, não adianta. A mensagem de cordeiro, aleluia, venceu. E agora é a mensagem do leão. Oh, mas o leão é rei. Sim, ele é rei. Hoje você não mata ele, não. Hoje ele tem um povo redimido na terra. Hoje ele tem um povo revelado na terra. Hoje ele tem um povo que ele tem personificado nesse povo. Porque se Jesus veio e materializou novamente, pensa bem agora, ele em mim, ele em você. Olha, Jesus quer que nós mostremos ao mundo é isso. Eu tenho segurança, essa mensagem é muito poderosa, essa mensagem supera qualquer intelecto, não há QI que acompanhe. Oh, os QIs de doutores, PhDs, DRs, seus QIs não podem acompanhar. Deus tem que ter um Pedro com o QI de revelação. Deus tem que ter uma Maria Madalena com o QI de revelação, para poder ver que o ministério de William Branham chegou à perfeição. E se os nossos membros, os membros de nossos ministérios percebessem, se são águias vão perceber. Oh, é tempo de membro dar problema para pastor, é tempo de membro dar problema nas igrejas agora, é tempo, porque eles querem mensagem de rápido, eles querem, quem esses membros eleitos, só mas o eleito não dá problema, mas ele quer. Eu quero mensagem de fé para rápido, que o William Branham pregou. Eu quero 7 trovões, que o William Branham revelou. Eu quero terceira etapa. Eu quero manifestação de Deus em carne. Eu quero ver isso nesse ministério. Eu quero um ministério que me mostra que ele não é cordeiro mais, que ele é leão. Eu quero um ministério que mostra que a intercessão terminou, que aquele trono está fumegando.
Tem gente que ainda quer tentar chegar lá naquele trono. Ô Senhor, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele diz: o quê? Você não me reconhece não, rapaz? O que é isso? Vê se o meu irmão ali, aquele que tem revelação do que eu sou, pergunta para ele: não, mas ele é muito baixo, eu sou um DR. E o que adianta isso? Não posso falar o que vem, mas essa é a verdade. Da hora que a gente vive, o povo está precisando desse tipo de mensagem. Qual povo? O eleito. O povo eleito. O povo eleito vai ser chacoalhado por essa mensagem, e eles vão se sentir bem, vão gostar, vão regozijar com essa mensagem, porque eles têm luz da hora que vive. Ai daqueles que estão fora de Cristo. Podia deixar para outra hora, mas terminar? E aí, meu irmão? Ainda dá. Vamos, deixa eu terminar aqui. Irmão Brana viu essa terceira etapa também, e ele tremeu. Ele viu porque ele tem família. E com a família, ele deu uma movida, seu coração moveu. 230, 231 almas encarceradas hoje. Agora quase ninguém está sentado e há gente por toda parte. Permitam-me dizer isto: Deus não permita que o que eu tenho falado seja agora mesmo. Não permita que eu o entenda, e também todos vocês. Deus não permita, porque eu tenho filhos que não estão dentro. Tenho 2 filhas e um filho. Tenho irmãos e demais parentes que não estão dentro. Deus não permita que a graça nos haja deixado e que tudo isso seja somente fingido. Senhor, ainda há graça. Permita que eu esteja equivocado nisto. Deus, o próprio profeta falou: Senhor, permita que eu esteja enganado, que eu esteja equivocado nisto, Senhor. Que não seja como eu penso, que não seja assim. Antes, pelo contrário, que as pessoas ainda possam chegar e serem salvas. Conceda o Senhor. Agora entrego esta congregação a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. 238 almas encarceradas hoje. Quer ver quem é dos filhos dele que estava fora? Senhor, rogo-te que salves a Rebeca, a Sara, a José e os demais. Sim, hoje eles estão dentro, mas eu quero ver se eles estão dentro da terceira etapa. Eles estão dentro, mas não entraram ainda na terceira etapa. Muitos estão esperando o papai levantar ainda para revelar o que já foi revelado. Será que não é tarde demais? Será que o irmão Brano não estava orando certo naquele dia? Meu Deus, é tarde demais, porque até hoje não mudaram. Só entraram na mensagem como filhos entram, como quando pais morrem. Entraram na mensagem, mas não acompanham a mensagem como ela é. Senhor, não deixes que suceda com meus irmãos ou os meus amigos. Conceda o Senhor. Nós não sabemos. Porém, Senhor, estamos vendo algo. Será um sinal para nos sacudir. Conceda, Senhor, que todos nos aproximamos de Ti logo, Senhor. Te amamos e necessitamos de Ti. Conceda-o assim, Pai, que o Espírito Santo nos dê alento em nossos corações agora mesmo. Rogamos que possamos ser testemunhas para Ti nesta hora, porque sabemos que isso tem que suceder. Tem sido predito através das eras e o temos que encarar, porque estamos no tempo do fim e vemos estes sinais aparecer. Sabemos, por muitos anos, Tu nos tens dito que isto sucederia.
E agora ele viu que já tinha sucedido. Ele diz: esta é a última mensagem. Essa foi a última etapa do ministério de Moisés. Primeiro foi um homem jovem falando a Israel, logo desceu para tirá-los, e em terceiro e último lugar saiu com a última mensagem. A última mensagem, a terceira etapa, abertura da palavra, revelação dos 7 selos e daquilo que não estava escrito. 7º selo, 168, o Espírito Santo já interpretou, e eu creio nisto. Senhor, ajuda esse povo, que nossos corações sejam movidos por esta verdade, por esta luz da hora em que vivemos, em nome do Senhor Jesus. Revela esse povo. Quem ouve esta pregação tem a luz do céu, se humilhe e diz: Senhor, eu peço perdão, eu creio no que eu ouvi, eu aceito, em nome de Jesus Cristo. Essa é a terceira etapa, a perfeição do ministério na última hora, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Que maravilha do amor de Jesus, desse admirável amor sem igual. Cristo penou e morreu numa cruz para salvar-me da morte eternal. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio para me salvar. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Satisfação é ter a Cristo, não há prazer maior já visto. Sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação é ter a Cristo, o Cristo que revelou em carne, que manifestou em carne. Satisfação é ter essa terceira etapa como nós temos, como irmão Brana pregou. É uma satisfação tremenda. Amém? Deus abençoe os irmãos que estão conectados conosco através da internet.